falar hoje, mas uma vez vamos meditar no livro de Efésio, na epístola que Paulo enviou a Efésio. Efésio, meus amados, é um livro muito maravilhoso, como todos os outros. Ele é diferente das outras epístolas, meu amado. Glória a Deus. Grande Deus. É um livro mais dedicado, posso dizer, a muitos conselhos, bênçãos, orações, ensinamento à união dos judeus aos gentios, glória a Deus. E Paulo, nessas epístolas de Efésio, e ora pelos Efésios, exorta a santidade, mostra a nova vida em Cristo, glória a Deus. Com essa igreja, fala com os casais, dá conselhos aos filhos e aos pais. Glória a Deus. E desta maneira também, meus amados, ele traz um conselho maravilhoso para nós, servos de Deus, que estamos na casa de Deus, e para os que ainda não estão. Ele manda que nós revestamos da armadura de Deus. Aí ele passa as suas explicações. Glória a Deus. Para que nós podemos resistir o dia mau. Glória a Deus. Pede para nós orar pelo ministério dele e pelos ministérios dos irmãos. É uma maneira de nos ensinar a tratar das coisas de Deus. E nessa parte, meus amados, aonde ele vem nos falar a armadura de Deus, ele mostra uma coisa interessante que é do versículo 10 ao versículo 18. Grande Deus. Ele diz que nós não podemos lutar sozinhos, de acordo com o seu ensinamento, contra os principados e as potestades do mal. Nós precisamos estar atentos e orando a Deus. E nós precisamos da armadura de Deus, que é o Evangelho da paz. Temos que ter certeza, glória a Deus, da nossa obediência à palavra do nosso Deus. Pois se nós não tivermos obedientes, nós podemos cair, como ele vai explicar, em laço do inimigo. Pois não pode, meus amados, com o seu conselho, haver brecha. Porque se haver brecha, nós podemos ser acusados pelo maligno. Dessa forma, meus amados, temos que estarmos capacitados de tomar posse das nossas bênçãos. E só tomemos parte de nossas bênçãos se nós estivermos no Evangelho da Paz. Portanto, devemos estar revestidos com o capacete da justiça e colocado os pés no Evangelho da Paz. E tomado o escudo da fé, glória a Deus, o capacete da salvação e a espada da justiça, que é a palavra de Deus. Nesses conselhos do apóstolo Paulo, ele nos mostra que nós temos que saber
manejar bem a palavra. Glória a Deus. Mas se nós não sabemos manejar bem a palavra, nós temos alguém para com Deus para nos ensinar, que é o Espírito Santo de Deus, que não abrir e fechar de nossa boca, ele nos vai dar a palavra para nós vencer o maligno. Que só de nós mesmos, meus amados, nós não temos nada. Glória a Deus. Divide, meus amados, você vindo olhar bem, ele manda nós cingir o lombo com a verdade. Glória a Deus. Vestir a couraça da justiça. Pôr os pés calçados no evangelho da paz. Tomando a escudo da fé. E também o capacete da salvação. Que é a espada do Espírito. Glória a Deus. Para nós estarmos bem revestidos diante do maligno. Que ele explica bem que sem os quais nós não podemos resistir, estar pronto contra as astutas ciladas do inimigo. Meus amados, o versículo está dizendo assim para nós: no demais, irmãos meus, fortalei-vos no Senhor e na força do seu poder. E já começa chamando para nós se fortalecer. Aqui, quando ele diz fortalece no Senhor e na força do seu poder, isso aqui é oração. Porque sem a oração e sem o conhecimento da palavra, nós não temos fortalecimento. Glória a Deus. O outro diz: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firme contra a astuta cilada do diabo. Glória a Deus. Todas as armaduras que tem em Deus, tudo que nós sabemos de Deus, temos que guardar e vigiar nós mesmos, todo dia e toda hora, para podermos resistir às ciladas do inimigo, às astutas ciladas. Porque o inimigo é sagaz, ele vem com um sapatinho de lã para nos enganar muitas vezes, dizendo que isso aqui não faz diferença, aquilo não faz. Glória a Deus, aleluia. 12 diz assim: porque não temos que lutar contra a carne. Pronto, ele já deu nós não vamos brigar contra a nossa própria carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, onde nós estamos vivendo. Porque nesse século o inimigo está ao nosso redor rugindo como um leão, procurando quem possa tragar. Contra as hostes espirituais da maldade no lugar celestiais. Aqui o apóstolo já fala no lugar celestiais, no lugar de culto, no lugar de oração, no lugar onde nós vamos buscar o Senhor, porque muitas vezes o inimigo, como Jó aconteceu, quando o inimigo, Deus estava lá e o inimigo foi daquela vez na presença de Deus e ele estava no meio, né? E o inimigo foi tentar e foi falar com Deus para poder chegar até Jó. Glória a Deus. Portanto, ele fala nos lugares celestiais. 13 diz: portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito isto tudo, ficar firme. Revestir na oração, meditando na palavra, vigiando, para que ficar firme em tudo.
para que esteja na sua mente o inimigo não poder entrar, porque no momento que você está meditando na palavra de Deus, nós estamos, como eu estou aqui agora, com a palavra de Deus aberta diante de mim, está passando a luz do Evangelho, glória a Deus, para que eu esteja pensando nas coisas de Deus, glória a Deus, pois Ele é o Evangelho da paz. 14. Estais, pois, firme, tendo cingido os vossos lombos com a verdade e vestido a couraça da justiça. Glória a Deus. 15. Calçados os pés na preparação do Evangelho da paz. É o que nós estamos fazendo agora aqui. Nos preparamos. Preparando em oração e preparando em conhecimento. Para na hora que o inimigo chegar, nós temos uma palavra santa para combater corretamente. Grande Deus. 16. Tomado sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar, glória a Deus, todos os dados inflamados do maligno. Revestindo com todo revestimento, com todo conhecimento. Aqui nós estamos aumentando a nossa fé, crendo na sua palavra, a nossa fé está mais firme e dessa forma não seremos, como ele diz mesmo, tocado, inflamado pelo maligno, porque nossa fé está acesa, glória a Deus, aleluia. Aí no 17 ele vem e diz assim: tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. A espada do Espírito, que é a palavra de Deus. A espada tem que estar na nossa mente. Como nós estamos aqui agora, ela está aqui na nossa mente. A mente está trabalhando, dizendo, nos mostrando como nós fazer, como nós devemos andar, como nós devemos estar, como deve estar todo o nosso ser diante de Cristo Jesus. Pois a palavra é a espada, a palavra é o Espírito, a palavra é o próprio Deus falando conosco. Pois ele diz assim: tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Glória a Deus. Aí vem a parte melhor, o melhor conselho que todos os conselhos no 18. Orando em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto com toda perseverança e súplica por todos os santos. Temos que estar sempre lembrando que temos irmão neste momento, que nós estamos fazendo oração, estamos lendo a palavra de Deus, sofrendo, temos missionários sendo caluniados, temos pastores sendo caluniados, temos membros sendo caluniados pelo inimigo porque não vigiou. E nós devemos estar orando por eles para que Deus envie o seu Espírito, envie a sua resposta e vá a seu socorro. Por isso é que ele diz: orando em todo tempo, com toda oração, súplica no Espírito, vigiando nisso, com toda perseverança e súplica por todos os santos. Porque todos aqueles que aceitam Jesus Cristo como seu Salvador está caminhando para Nova Jerusalém e precisa de nossas orações. Portanto, meus amados, é uma meditação muito profunda o revestimento da armadura de Deus. E começa em Efésios, capítulo 6, versículo 10 até o 18. Nós vamos, glória a Deus, são 6 as características do Espírito, mas foi dito, e a primeira delas, como vamos fazer uma meditação agora nos versículos seguintes, sim, o cinto da verdade, meus amados. Quando nós estamos com o cinto da verdade,
é falando, meus amados, andando, praticando a verdade. Pois ela, meus amados, liberta para não sermos pegos de surpresa nos ataques do acusador, o pai da mentira, que é o inimigo. Jesus é a verdade e sua palavra são verdadeira e fiel para conosco. Temos que saber todo dia e toda hora que em Jesus ele sim é a verdade. E para nós temos que estar cingindo os nossos lombos com o cinto da verdade. Capítulo 5 de Mateus. Versículo 37. Diz assim o apóstolo do Senhor Jesus: seja, porém, a vossa fala, se sim ou não, porque o que passar disto é de providência maligna. Glória a Deus. Então, o servo de Deus, estando com o cinto da verdade, sua palavra deve estar de acordo com o que o apóstolo do Senhor Jesus disse. Se sim ou não. E o que passar disso aqui, meus amados, é de procedência maligna. Porque você sabe que o inimigo muitas vezes, posso dizer assim, nos encantou num canto e tenta tirar a palavra da boca dos servos de Deus para confundir, para que ele venha a mentir. A segunda, meus amados, é a couraça da justiça. Porque se nós estarmos os nossos lombos, glória a Deus, na couraça da justiça, meu amado, a nossa armadura está perfeita, está sem rachadura. A couraça da justiça, minha irmã, serve para quê? Para proteger contra as flechas, glória a Deus, do maligno, na hora da tentação e dos pecados, pois nós já nos arrependemos e a justiça de Jesus apagou e estão justificados pelo seu sangue derramado lá na cruz do Calvário, devendo estar revestido para resistir os dias maus. Por isso ele diz: revestir com a couraça da justiça, porque você está sabendo verdadeiramente que você é um homem justo, que você vive justamente, e você não está praticando injustiça nenhuma. Então não tem de que alguém vir e lhe acusar injustamente. Se você está revestido com a couraça da justiça, você não tem por que titubear, e não tem por que mentir, e não tem por que pecar, porque você está revestido com a palavra de Deus. Glória a Deus. Em Tiago capítulo 4, versículo 7 e 8, diz assim a palavra de Deus. Glória a Deus. Sujeitai vós, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. 8. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós. Lavai as mãos, pecadora, e vos de todo duplo ânimo, purificai os vossos corações. Quer dizer o quê? Que você, tanto com a couraça da justiça, as suas mãos já foram lavadas, os seus pecados já não existem mais, e de duplo ânimo está purificado os seus corações, os nossos corações. Portanto, não tem como alguém nos querer imputar mais o pecado, porque Cristo Jesus, ele já nos justificou, ele já pagou com o seu sangue lá na cruz do Calvário. Glória a Deus. A terceira, meus amados, parte é ter calçado os pés no Evangelho da Paz. E para nós calçarmos o Evangelho da Paz, nós temos que estar bem calçado, bem preparado, deixando que Deus guie nossos caminhos para estar protegido. Glória a Deus. Meditando na sua palavra, pois ela é a nossa armadura. Deixar que Deus é quem guie os nossos passos, nos proteja.
Porque nós deixando a nossa armadura tá fechadinha. O nosso Deus é quem está cuidando do nosso ser todo dia e toda hora. Não é nós mesmos que estamos querendo manobrar a nossa vida, mas sim Deus através da sua palavra. Dessa maneira, meus amados, não teremos entrada, nem caminho tortuoso, glória a Deus, nem espinho dessa vida, glória a Deus, nem deserto dessa vida nos machucará. Venceremos os perigos. Por quê? Porque todos esses perigos, nossa vida, nós temos deixado que Deus cuide. Nós temos prestado atenção e Deus tem cuidado, tem nos ensinado, glória a Deus. Tem dito para nós, tem nos ensinado, glória a Deus. Se, amados, confiarmos o Evangelho, dando testemunho verdadeiro, vivo, no Espírito, confiando cada dia a nossa salvação que está na mão do Senhor, glória a Deus, aleluia. Fazendo, como o apóstolo Paulo disse, em Efésios 5, versículo 1, sede, pois, meus imitadores, como filhos amados, andai em amor, como também Cristo vos amou, e se entregou a si mesmo, por nós, em oferta e sacrifício a Deus em cheiro suave. Desta maneira, meus amados, nós estamos calçados nossos pés no Evangelho da Paz, deixando que Deus conduza, sinal de que nós andamos na luz. Nós deixamos tudo para lá, glória a Deus. Sabemos o que é pecado. Nós não pertencemos mais ao mundo, mas estamos apenas andando nele, glória a Deus. E cada dia, cada hora, nós podemos, meus amados, estar vendo a nossa salvação mais perto de nós, esperando a chegada do Senhor Jesus. Aleluia. Aí vamos ver, meus amados, lá em Romanos, capítulo 1, glória a Deus. Versículo 16 e 17. Versículo 16, diz assim: porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê, primeiro do judeu e também do grego. Porque nele se descobre a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá pela fé. Nós estamos firmados, glória a Deus. Nós estamos com os pés calçados neste Evangelho, glória a Deus. Evangelho da paz, o Evangelho da fé, glória a Deus. E lá em Salmos, glória a Deus, 119, e diz assim: bem-aventurado os retos em seus caminhos, que anda na lei do Senhor. Glória a Deus, glória a Deus. No 105 ele diz assim: louvai ao Senhor, invocai o seu nome, fazei conhecido as suas obras entre os povos. E tudo isso é exatamente através do Evangelho da Paz. Pois nós cantamos um hino, louvando o Senhor, gritamos aos povos, mostrando as obras de Deus. Nós estamos verdadeiramente, meus amados, de acordo com o que a palavra diz. E, meus amados, nós temos também que pegar o escudo da fé. A fé, meus amados, vence o inimigo. O escudo é a nossa proteção das setas. A fé por trás dos ataques do diabo. A fé
nos ajuda a me defender das acusações, das dúvidas, das tentações, e nos dá a vitória sobre todas as hostes que está no mundo. Glória a Deus. Como está escrito, glória a Deus, lá em João, capítulo 5, versículo 4, que diz assim: porque um anjo descia certo tempo ao tanque e agitava a água. Assim, o primeiro que ali descia depois do movimento da água, sarava até o que as suas enfermidades que tivesse. Aqui, meus amados, está dando um exemplo da fé daqueles que estão no tanque de Siloé. Glória a Deus. Daquele paralítico de muitos que estavam ali. E eles, de tempo em tempo, aquele tanque se agitava. E pela fé daqueles que entravam, ele era sarado. E nossas feridas, nossos pecados são sarados também pela fé. E Jesus chegou ali, e esse homem estava ali, mas não tinha quem botasse ele na água, porque todo mundo queria ser curado primeiro do que ele. E Jesus curou. Tanto essa tomada, que nós devemos saber que mesmo sem a água ser agitada para nós entrarmos, nós temos fé que Jesus é o nosso socorro, o nosso baluarte, e pela nossa fé nós somos salvos em Cristo Jesus. Aleluia. Tomando também, meus amados, o capacete da salvação. Glória a Deus. O capacete, meus amados, todos sabem que a gente bota na cabeça para proteger a nossa cabeça. Glória a Deus. Nós temos no capacete da salvação o protegimento dos pensamentos, que pode ser maligno, mas a palavra de Deus, nós estamos sempre meditando, não vem pensamento ruim, porque nós estamos com o pensamento em Jesus Cristo. Jesus, meus amados, nos salva da escuridão. O propósito é para que nós tenhamos conscientização que temos uma luta diária contra as potestades, contra os principados das trevas. Temos que estar ligado direto em Cristo, que é a nossa salvação. Glória a Deus. Se não estiver, meus amados, como é que nós vamos estar revestidos totalmente? O capacete, que é a palavra de Deus, ela nos protege dos pensamentos ruins, porque nós estamos sempre meditando, e o nosso pensamento está aqui. Como está escrito, meus amados, em Colossenses capítulo 2, versículo 4 e 15, que diz assim a palavra do Senhor: e digo isto para que ninguém vos engane com palavra persuasiva. Olha aí. Porque se nós não está o nosso pensamento sempre firme, tendo capacete, que é a palavra de Deus protegendo os pensamentos, ninguém vem com palavra torta para nós não, querendo nos enganar. Não, meus amados, nós estamos com a mente vazia. Aí vem com a historinha por acolá, nos persuadindo para que nós caímos na cilada. E o versículo 14 diz assim, e o versículo 15 diz assim: e despojando os principados e potestade, expõe publicamente eles triunfou em si mesmo. Glória a Deus. Ele expôs, como ele disse aqui, e despojando os principados, tirando, e as potestades, e os publicamente,
e deles triunfou em si mesmo. Porque aqui ele tirou, isolou, e ele triunfou sobre todas as hostes do mal. Por quê? Porque ele estava com o capacete da salvação lhe protegendo. Glória a Deus. Romanos capítulo 12, versículo 12, está escrito assim a palavra de Deus. Assim, alegrai-vos na esperança, sede paciente na tribulação, e perseverai na oração. Vendo aí? Temos que estar paciente. Glória a Deus. Temos que perseverar. Pode ser na tribulação, mas temos que ter alegre e ter esperança. Através da oração que nós venceremos. Glória a Deus. Temos que se comunicar aí com os santos nas suas necessidades e seguir a hospitalidade. Glória a Deus. E a sexta, meus amados, é a espada do Espírito. Glória a Deus. Que é maravilhoso. Todo soldado, meus amados, ele tem que saber usar a espada, que é a palavra de Deus. Se não souber, busque do próprio Deus, que lhe dará a palavra, pois o Espírito Santo lhe dará no abrir e fechar da sua boca a sua palavra da verdade. Pois, como ele diz, pois ela é uma arma de ataque e de defesa. A palavra, meus amados, ela serve como nossa defesa. Nós estamos com a espada afiada na ponta da língua. Do momento certo, o Espírito do Senhor, ele vem e nos dá a palavra, que ela é a nossa arma de defesa. É onde o próprio Jesus, quando o inimigo tentou ele lá no deserto, algumas vezes, como quando ele estava no alto, ele disse: joga daqui abaixo, que o Senhor lhe dará ordem, o Senhor teu Deus, para que não tropece em uma pedra. Isso também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Glória a Deus, aleluia. Na outra ele diz: está com fome? Transforma essa pedra em pão. Ele olhou para o inimigo e disse: Satanás, também está escrito: não de só pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. E é esta, nós temos que estar sempre meditando nela. Glória a Deus. E o inimigo todo dia e toda hora, assim como tentou o próprio Jesus, meus amados, ele vem nos tentar. Glória a Deus. Você não disse para Jesus? No outro lado disse: ó, tudo isso aqui é meu, te darei tudo para tu, se me adorares. Está escrito também, Satanás: só o Senhor eu adorareis, só o Senhor prestarás culto. Afasta de mim, Satanás. E nós devemos estar com a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Pois a palavra de Deus, ela é maravilhosa, meus amados. Glória a Deus. 2 Timóteo capítulo 2, versículo 15. Ele faz a exortação aqui. Glória a Deus. É assim: e que desde a tua meninice sabes as sagradas escrituras, que podem fazer de ti sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Vendo aí? Desde criança já tens ouvido falar nas sagradas escrituras. Pode nos tornar sábio para a nossa salvação pela fé em Cristo Jesus. Hebreus capítulo 4, versículo 12 e 13. Versículo 12 diz assim: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes, penetra até a divisão da alma e do espírito,
das juntas e medulas, e é ampla para discernir o pensamento e intenções do coração. Profundo, né, meus amados? Esta é a palavra de Deus. Glória a Deus. Esta é a palavra que nós temos que estar sempre com ela viva dentro de nós. Porque nós conhecendo a palavra, o Espírito Santo vai sempre nos renovar e vai sempre nos dizer, ó, que tu leu. Glória a Deus. E o 3, e não há criatura alguma encoberta diante dele. Antes todas as coisas estão nuas e patentes aos seus olhos, daquele com quem temos de tratar. Que ele fez um resumo, olha, não tem nada escondido diante dos olhos de Deus. Não há criatura no mundo que possa esconder. Nada. O inimigo, nada. Tudo ele sabe. Então, por isso nós estamos cingindo com a espada do Espírito. Porque é ele que penetra entre os ossos e a medula e conhece todo o nosso coração e todo o nosso ser. E se o inimigo vier para nos setar, já vem a proteção divina para nos ajudar. Glória a Deus. Mateus capítulo 4, versículo 1. Está assim: então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Mas não caiu por quê? Que estava cingido os seus lombos, estava completamente guardado pelo escudo da fé, pela espada da justiça e pela espada do Espírito, que é a palavra de Deus. A palavra de Deus é para nós guardar, para nós não ser tentados. Se vamos tentados, nós temos a saída, em nome de Jesus. Meus amados, portanto, é nessa meditação que hoje nós estamos meditando. E temos que estar todos preparados, guardado o Evangelho do Senhor, guardado os conselhos dos servos de Deus que está escrito na palavra de Deus. Para que nós não viemos a pecar contra o Senhor, mas se viemos a pecar, temos junto a Deus o Senhor Jesus, que é o nosso Salvador. E guardando o versículo 18, meus amados, vamos orar, vamos fazer súplica no Espírito, por todos os santos, em nome de Jesus. Que o Deus Santo e Poderoso nos guarde de todas as ordens do mal. Meus amados, inscrevam nesse canalzinho e nos ajude para que essas mensagens cheguem mais gente. Que eu creio que tem muitas pessoas que estão precisando dessas mensagens. Muitas pessoas às vezes não têm nem tempo nem de meditar na palavra do Senhor. Capítulo 5 de Efésios, versículo 1 diz assim: porque noutro tempo ereis trevas, mas agora sois luz no Senhor. Andai como filho da luz. Aqui um conselho de Paulo para nós. Andemos como filho da luz. Andemos como conhecedor da palavra de Deus, cumprindo com ela, para que a armadura de Deus esteja sobre nós, meus amados. Portanto, com muita fé e com muita sabedoria devemos andar e devemos buscar o Senhor, e sabendo que nós somos filhos da luz. Outra hora nós estávamos nas trevas, mas agora estamos na luz e estamos calçados no Evangelho da paz, certo? Temos sobre nós a armadura de Deus, em nome de Jesus. Amém.